E bem-vindo à nossa live, você que está chegando agora na nossa live. Ontem falamos aqui sobre função de seta com TypeScript e hoje nós vamos falar sobre funções mais uma vez, só que é o callback que a gente vai tratar, tá? Vamos falar aqui sobre o callback, que é um argumento, né, que você passa para uma outra função e esse argumento é uma função também, tá? Às vezes a gente utiliza isso daí no dia a dia e a gente acaba não sabendo o que é um callback, tá? Tem os nomes, né, os nomes técnicos aí para a gente poder tratar dessas partes aí, tá certo? Então fica até o final da live. Hoje aqui o assunto é mais conceitos, tem aqui alguns exemplos de forma incremental, o pessoal que já acompanha já sabe disso, né? A gente começa aqui com alguns exemplos simples e depois a gente vai dificultando aí conforme a gente vai avançando, tá certo? Fica até o final da live, não esqueça, né, de dar uma curtida pra gente conseguir levar essa live mais adiante, né? Já chama aí o pessoal, os amigos, coloca lá no grupo do WhatsApp pro pessoal assistir essa live, que hoje aqui é TypeScript, tá? TypeScript aqui é um pouquinho mais difícil aí que o JavaScript, tá? Tem uns detalhes aqui que a gente precisa prestar atenção, certo? Vamos começar aqui então fazendo a instalação dos pacotes, tá? A gente vai fazer aqui a instalação dos pacotes. À medida que vai aparecendo aí as informações, né? A gente vai anotando aqui, né? A minha esposa faz aqui a mediação. Senão não dá pra gente responder todo mundo aí, tá? Bastante gente entra na nossa live, né? Inclusive, né, na semana, na parte da manhã, entra bastante gente aqui, certo? Vamos começar aqui fazendo então a instalação dos pacotes. Eu já tenho aqui o terminal, o pessoal sabe disso, né? Eu prefiro utilizar o terminal separado. Fica mais fácil a gente fazer aqui as manipulações, tá? Então vamos começar aqui a instalar o primeiro pacote, que vai ser ali o npm init espaço traço y. Nós vamos ter aqui o package.json, vai gerar o package.json pra gente, né? Já gerou aqui o package.json, esse arquivo aqui vai constar ali as dependências do projeto que a gente vai trabalhar, então tem que ter o package.json. Depois aqui nós vamos trabalhar com o TypeScript. No TypeScript é uma linguagem que ela é tipada, né? E nós vamos ter aqui os módulos ali do Node. E o módulo do Node foi feito ali em JavaScript. Então, para não dar esse conflito, temos que instalar aqui um pacote que é o npm e @types/node. Então nós vamos informar aqui, né, no nosso projeto que a gente vai trabalhar com TypeScript e alguns pacotes que vão ser ali JavaScript não vai ter problema de compatibilidade com a questão aí da tipagem, tá? Então a gente tem que fazer a instalação desse pacote, né, o @types/node, para a gente conseguir fazer isso daí funcionar, tá? Outro pacote que a gente vai ter aqui é o npm e ts-node. Esse daqui é para rodar os códigos de TypeScript, né, direto aqui no terminal, né, aqui utilizando o Node.js, tá? Para a gente não ter que fazer essa transpilação, né, transpilação do TypeScript para o JavaScript. Então você não vai ver códigos de JavaScript aqui, você vai ver códigos em TypeScript. Não vai gerar nenhum JavaScript a mais ali, você só vai ter o TypeScript e o Node vai se encarregar de fazer, né, essa conversão internamente e fazer funcionar ali os nossos códigos, tá? Vou limpar a tela aqui. O outro aqui vai ser o tsc, né, traço init. Esse daqui vai gerar, né, esse arquivo aqui, o tsconfig. Aqui tem o site, tá? Aqui vai ter um site. Você segura o Ctrl e dá um clique, né, vai abrir aqui o site. Aqui é o site, né, da ferramenta, vai falar pra gente, né, o TypeScript aqui vai falar pra gente, né, o que tem que ser setado naquelas propriedades que aparecem ali, certo? Vou fechar aqui, né, só para não ficar aparecendo ali a notificação. Então vai ter aqui a ferramenta, vai ter a documentação, vai explicar para que serve cada coisinha ali. Então dá uma olhadinha depois, tá? Dá uma olhadinha depois aí com calma, coloca em português se for o caso aí. Vai ter as propriedades que a gente tem ali dentro do TS, né, o tsconfig, e é importante você saberem, né, para que serve aquelas propriedades, tá? Então depois dá uma olhadinha, né, no tsconfig.json, né, que a gente tem aqui. Esse arquivo que aparece aqui, tá? Então esse daqui é o arquivo que aparece, tem aqui umas propriedades. A gente está assistindo, né? O pessoal está assistindo agora em tempo real essa configuração que a gente está fazendo, tá? Se você vir assistir a live depois, que está sendo gravada agora, né? Gravada agora dia 4/11/2025. Se você vir assistir daqui a algum tempo, pode ser que essas configurações aqui mudem, tá? Isso daqui muda porque é uma biblioteca, né? Uma biblioteca, né? Um framework, né? São códigos que outras pessoas desenvolveram. Então, se uma outra pessoa que desenvolveu isso daqui resolver mudar alguma configuração aqui, você vai ter que fazer também ajustes aí no seu projeto,
tá? Então, quando a gente depende, né, de ferramentas de terceiro, a gente tem esse problema aí, certo? Se você faz ali uma utilização, pode ser que passe um tempo, a pessoa mude, né, tem ali configurações diferentes. Então agora, né, dia 4/11/2025, é essa configuração que a gente tem, tá? Hoje a gente não vai precisar colocar aqui o types, né, o node, não precisa colocar. Na live de ontem a gente fez aqui a configuração, é só você desmarcar essa propriedade aqui e marcar outra, tá? Você vai ter aqui a mesma, né, a mesma visualização, tá? Tanto faz, você tira esse comentário dessa linha 15 e comenta essa outra linha 12, tá? É só você colocar o node aqui dentro, ou então você coloca o node ali, aspas duplas, certo? Tanto faz aí. Outra parte que a gente precisa fazer também, né, a configuração, seria esse verbatim módulo sintaxe. Esse daqui é para trabalhar com modulação, aí você coloca falso, tá? Hoje a gente não vai precisar fazer esse setup, não precisa fazer, tá? Vai funcionar aqui porque a gente já vai executar aqui no Node, vai executar ali os exemplos direto, então não vai precisar fazer essas configurações, tá? Então presta atenção aí conforme vai passando o tempo, né, essas informações aqui, essas configurações ali acabam mudando, tá? Então, se acontecer algum erro depois, que você estiver assistindo esse vídeo, né, passar um tempo, presta atenção nesse arquivo aqui, certo? Então, temos que prestar atenção, né, no setup inicial, tá? Prestar atenção no setup inicial, tá? O cachorro tá aqui embaixo, tomar cuidado para não pisar nele, né? Senão ele, né? É um filhotinho, gente. É um filhote tá aqui embaixo, senão ele acaba aí, né, sufocando, né? Mas vamos tomar cuidado aqui com o cachorro. Vamos seguindo aqui então, né? Vamos seguindo aqui. Daqui a pouquinho a gente para conversar, né? O pessoal tá entrando ainda, né? Tem bastante gente entrando aqui na nossa live. O setup inicial já foi feito. Depois você volta o vídeo, né? Você que tá chegando agora na nossa live, volta o vídeo depois para você ter a configuração inicial, tá? Aqui nós instalamos, né, esses dois pacotes aqui, ó, o types /node e o ts node, para rodar os códigos aqui em TypeScript, certo? Vamos ter aqui então o exemplo. Esse daqui vai ser um exemplo simples, né, do callback. A gente vai começar aqui de uma forma simples, depois vai incrementando isso daí, tá? Vamos ter aqui então exemplo. Vou colocar 01.ts. Tá? O pessoal acompanha a live aí já sabe, né, que eu faço aqui os exemplos, coloco os nomes ali, tudo de exemplo, fica mais fácil e a gente ganha tempo, tá? Depois na gravação eu coloco lá o tempo de cada exemplo para vocês terem ali, né, a parte certinha, tá? O significado também, tá? Depois no comentário do vídeo que vai ficar gravado, depois eu faço a edição ali, coloco nos comentários certinho o tempo de cada exemplo ali, fica mais fácil de você se localizar, tá? Vamos lá então criar aqui um callback simples, né, com TypeScript.ts, tá? O nosso arquivo é .ts. Vamos ter aqui uma const chamada saudação. Saudação recebe aqui então, né, nós vamos montar aqui a nossa função, né, a nossa função vai ser ali vai receber um void, né, vai retornar um void, tá? E aqui vai ser a nossa função de seta, certo? Então vai ter aqui algumas informações que a gente precisa colocar, tá? Faltou a setinha aqui, só colocar a setinha. Então essa daqui é a nossa função e nossa função vai ter um callback, vai ter coisas aqui dentro. Então vamos colocar aqui um nome, na hora que a gente chamar essa função, a gente passa um nome, o nome vai ser do tipo string. Estamos no TypeScript, então as coisas aqui mudam, né? Comparado ali com o JavaScript, vocês perceberam isso daí, né? Então você vai passar o nome, tem que colocar o tipo de dado que você vai trabalhar, certo? Vamos ter aqui um callback, vou chamar de callback mesmo, tá? Vou colocar aqui o nome certinho, só para vocês saberem o que a gente está fazendo aqui. Então o callback aqui vai ser uma função que a gente vai passar para dentro dessa outra função saudação, tá? Vou colocar aqui uma mensagem, vai ser string, certo? Dentro aqui dessa mensagem vai ter outra, né, setinha, tá? Nós temos aqui uma função de seta dentro da outra função de seta, que vai retornar ali void, certo? Então vai ficar desse jeito aqui, né, a estrutura da nossa função. Então tem a saudação, saudação vai receber aqui um nome, você vai passar um nome, né, com um parâmetro. Depois aqui você vai ter uma outra função, certo? Essa outra função aqui vai ser ali, né, um void também. E depois, né, tudo isso daqui, tá? Tudo isso daqui é a nossa função, certo? Então vamos seguindo aqui. Vamos ter aqui uma const chamado MSG, que vai receber, vou colocar aqui uma saudação, olá, vou colocar aqui a vírgula e depois fazer aqui a interpolação com o nome. Da onde está vindo esse nome aí? Esse nome aqui é o nome que você vai passar quando chamar a função, certo? Então quando chamar a função você passa o nome e a função captura o parâmetro, né, o parâmetro nome, e passa para cá depois, certo? Para entender do callback,
é importante vocês entenderem a questão das funções com passagem de parâmetros. Quando você cria uma função, determinou que ela vai ter um parâmetro, quando você chamar essa função, você vai ter que chamar ela e colocar alguma coisa dentro dela, certo? Aí essa alguma coisa que você passou dentro dela, é esse nome aqui, e depois você consegue apresentar aqui, certo? Vamos ter agora o nosso callback e colocar aqui MSG, certo? Então a nossa função vai pegar, né, essa mensagem aí, tá? Colocar o ponto e vírgula aqui. No TypeScript a gente sabe que é opcional também. Se você quiser colocar, coloca. Se não quiser, não precisa, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais para cá, para a gente conseguir, né, visualizar as informações aqui embaixo, tá? Então vamos colocar agora a função saudação. A saudação aqui eu vou colocar meu nome mesmo, tá? Colocar aqui meu nome mesmo. E depois, né, ele vai ficar falando aqui, né, no TypeScript, na linguagem que é tipada, né, tem mais questão de segurança aqui também, né, envolvendo, o que ele fala aqui pra gente, né? Se a gente passa o mouse em cima, né, passou o mouse aqui em cima, vai falar, ó, que esperava 2 argumentos, tá? Por isso que eu falei pra você, quando você chama a função, você insere dados dentro dessa função, e esses dados aí são os argumentos, são as coisas que você vai digitar ali para passar para a função. Aí você passa o argumento, a função vai lá e captura isso daí, né, que é o nosso parâmetro, e faz ali o que tem que ser feito. No caso ali vai exibir só o nome, certo? E depois aqui vamos colocar ali o exibir. Vamos ter aqui um exibir mensagem para a gente conseguir fazer, né? Faltou a gente construir ali o callback, tá? Faltou construir o callback. A gente só fez aqui a chamada da função, a gente vai ter que passar aqui um callback, certo? Cadê, ó? Tá aqui, ó, certo? Uma função. Então vamos criar a função para poder passar aí, né? São 2 argumentos, então são 2 partes, 2 pedacinhos que a gente precisa passar. Vamos ter aqui então, né, uma outra const chamado exibir. Exibir mensagem. Tá? Então vamos ter aqui uma função exibir mensagem, vai receber aqui também uma função de seta. Hoje nós vamos trabalhar aqui bastante, né, com as funções de seta. Então vai ter aqui uma mensagem que vai ser string, e depois aqui o retorno, né, de tudo isso daí vai ser um void, que não vai retornar nada, tá? A gente não está fazendo continha, não está fazendo nada, então vai retornar void aqui, vai ser um procedimento, certo? E aqui nós vamos ter um console.log, e aqui nós vamos apresentar a mensagem. Certo? Agora nós temos, né, um outro argumento, né, o segundo argumento para poder passar para essa função aqui, certo? Tá faltando um, a gente não tinha. Agora a gente pega essa mensagem aqui, que é uma função, e passa para cá. Agora sim a gente consegue exibir as informações, tá? Vamos exibir então, colocar aqui para rodar no terminal. Vou colocar só um pouquinho mais para cima para a gente conseguir visualizar o terminal aqui embaixo, tá? Então essa daqui é a instalação do pacote que a gente fez, tá? Vou limpar a tela aqui. E aqui vai ser o ts-node, o pacote que a gente instalou. Vou aumentar mais um pouquinho. Então aqui a gente chama, né, o ts-node e depois aqui o exemplo 01.ts. Ele demora um pouco para executar, porque ele faz a transpilação internamente, né, transforma isso daí para JavaScript e depois executa para a gente, tá? Então o processo é esse. É por isso que leva um tempinho, né? Ele demora, agora ficou muito grande aqui, né? Bom, só para acompanhar o tamanho ali. Então ele demora esse tempinho, parece que é um lag, né? Parece que é tá travando, né? Mas não é, tá? Ele faz ali a transpilação internamente, transforma tudo isso daqui em JavaScript e depois retorna para a gente aqui a execução, a exibição ali do código, certo? Então nós fizemos aqui, né, um callback. O pessoal que assistiu a live referente callback com o JavaScript viu que é mais simples, né? A gente não precisa tipar, né? A gente utilizou ali a função convencional. Aqui a gente está utilizando função de seta, né? Aqui está utilizando função de seta e está utilizando também, né, o TypeScript, que é uma linguagem tipada. Então você precisa tipar os dados, tá? Então aqui um pouquinho mais complexo, tá? A gente consegue reduzir isso daqui também, né? Fazer a redução disso daí colocando dessa forma que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Colocar aqui saudação, vou colocar aqui colocar aqui professor Marcos, tá? Só para ter um nome diferente ali, né? Não ficar igualzinho. E depois aqui a gente pode construir o callback direto também. Você não precisa construir a função fora e depois chamar a função. Você pode construir a função direto também, tá? Tanto faz. O algoritmo, pessoal, tem mais de uma maneira de ser feito. Você pode fazer de várias formas ali que vai atender, né, aquela necessidade e vai resolver um problema, tá? Dependendo da situação, a gente utiliza isso daqui,
né, numa situação de callback, né, vocês já perceberam isso daí, quando a gente utiliza ali no HTML, trabalha com HTML, vai pegar os controles dos elementos do HTML e trabalhar com o JavaScript. Aí lá no seu JavaScript, você pega lá o controle do elemento e coloca lá, por exemplo, na botão btn.add-event-listener. Quando acontecer evento de clique, executa a função, né? A gente está colocando ali que também um callback. Quando acontece ali uma função, um evento de clique, executa aquela função e a gente constrói a função direto, né, no add event listener. Mas você poderia colocar a função fora do add event listener. Quando acontecer evento de clique, você chama a função. Você pode fazer separado também. É a mesma coisa aqui, né? Aqui a gente fez separado, mas aqui a gente consegue fazer tudo junto também. Vou colocar aqui a mensagem e depois aqui a funçãozinha de seta, né, console.log. E aqui nós colocamos aqui, eu vou colocar aqui, ó, um template, né, colocar recebido, tá? Recebido e depois aqui a mensagem, tá? Então temos essa forma também de fazer, né? Vou abreviar aqui, deixar sem o Marcos ali, só para não misturar com o outro, deixar só professor, tá? Vamos executar aqui então, né, o mesmo exemplo, né? Então vai ter ali, né, o mesmo resultado, né? Trouxe aqui então o olá, né, e depois aqui o professor, tá? Coloquei diferente só para não ficar igualzinho, a gente não se confundir, tá? Mas trouxe aqui as informações, né? Então você pode fazer aqui, ó, numa linha só, nessa linha você faz a construção, né, do seu callback, né? E depois você faz a chamada dele, tá? Tanto faz aí, você que decide do jeito que você quer programar, tá certo?